Bom, primeiro, quantas pessoas temos aí, Felipe? Acho que umas 50. Ô, louco. Como sempre, você conseguindo bastante gente para nos ouvir. Muito boa tarde a todos. Espero que possamos aproveitar. A gente vai ficar aqui pelo menos 1h30, talvez 1h45 minutos. E logo depois eu tenho uma outra palestra para dar aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, estou brigando aqui com a chuva. Mas, enfim, a gente vai conseguir trabalhar mesmo à distância. A ideia hoje é conhecer um pouquinho da plataforma da Economática e principalmente entender quais são as informações que a Economática pode lhes oferecer para poder fazer qualquer tipo de análise de informações, tanto de contabilidade contábeis, como também de indicadores ou análises setoriais, ok? Meu objetivo hoje é mostrar o máximo possível nesse tempo curto que nós temos. Eu costumo dizer, o Felipe já deve ter ouvido dizer isso aí, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que eu costumo demorar umas 4, 5 horas para fazer uma apresentação razoavelmente completa, às vezes muito mais. E a notícia ruim é que eu tenho somente 1h45 para fazer isso. Então, eu vou muitas vezes começar de uma forma relativamente pausada, mas a partir de um determinado momento, eu começo a correr porque eu percebo que eu tenho pouco tempo. Mas também é muito importante que vocês me auxiliem nessa apresentação. De que maneira? Questionar, porque qualquer pergunta que vocês fizerem vai me auxiliar, sem dúvida, a direcionar a apresentação de uma forma mais clara. Tudo bem? E errei logo no início, esqueci de me apresentar, meu nome é Inácio Ribeiro, eu sou a pessoa responsável por todo o departamento de relacionamento comercial diplomático, tá? E normalmente a gente tenta esse trabalho em parceria com o Felipe, que tem dado muito certo. Tá bom? Beleza. Bom, tá. Vamos então conhecer um pouquinho sobre a plataforma. A plataforma da Economática, no início de conversa, ele traz esse tipo de informações. A Economática atualmente acompanha todo o mercado latino-americano, e para o mercado latino-americano a gente acompanha 100% das ações praticamente de empresas de capital aberto. Vale dizer, estamos acompanhando todo o mercado norte-americano da América Latina completo. Então, se eu quero fazer uma análise da América Latina ou análises setoriais, eventualmente, eu posso utilizar a empresa do país. E também a gente acompanha todo o mercado norte-americano. Aqui nós temos aproximadamente 3.500 empresas norte-americanas, mais de umas 200 a 1.000 empresas do mundo inteiro que têm ADRs negociadas em Nova York, pelo qual a gente tem aqui umas 4.500 empresas entre americanas e estrangeiras com ADRs em Nova York. Todas elas vão nos permitir fazer qualquer tipo de análise setorial eventualmente. E, paralelamente, nós temos o acompanhamento da indústria de fundos da América Latina inteira. Vale dizer que temos a indústria do México, Colômbia e assim por diante. Aí dentro da cidade, vocês têm acesso, me ajuda, eu não me lembro bem de cabeça, Felipe, mas vocês têm Brasil e Estados Unidos, não falha a memória. Eu acho que nós temos a América Latina toda e Estados Unidos. Poxa, então vocês são realmente abençoados. Vocês têm uma coisa maravilhosa que dá para fazer muita coisa bacana. Vamos lá. O que vocês vão poder trabalhar? Esse aqui é o menu principal do sistema. Tudo que a gente vai trabalhar começa dessa tela. Então, eu vou começar a falar sobre algumas coisas bastante simples, e aí depois a gente vai trabalhando isso mais adiante de uma forma mais complexa. Então, por exemplo, primeiro, dados cadastrais. Aqui eu estou com a unit, por exemplo, do BTG Pactual. Então, para poder mudar uma empresa, basta clicar aqui e você pode digitar ou o nome da empresa ou, eventualmente, pode digitar o código da empresa. Vou colocar aqui uma empresa que a gente conhece muito bem, que é a nossa grande vedete, que se chama Petrobras. Então, eu estou colocando a Petrobras e, nesse momento, o sistema vai me devolver a Petrobras. Eis ela aqui. Então, aqui eu já tenho os dados cadastrais da Petrobras, tá? Uma das coisas que mais vai nos auxiliar são essas análises, eventualmente, setoriais, para poder comparar empresas de diversos países. Para quem faz uma análise de mercado de bolsa, aqui embaixo tem uma informação muito rica. É saber, por exemplo, em que índice a Petrobras tem participação e quanto de participação ela tem em cada um desses índices. Esses percentuais, eles são atualizados diariamente. A Bovespa manda para a Economática essa informação diariamente e o sistema é atualizado. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para uma Vale 3, que seria a Vale do Rio Doce, automaticamente o sistema já me traz também essa informação para a Vale. Isso vai nos permitir também fazer análises não setoriais, mas análises
por tipo de participação. As ações de Bovespa, do IBRX, ou eventualmente do imóvel, do small caps, etc. Vamos poder trabalhar por essa classificação aqui. Ok? É linha muito simples, mas que lá adiante vocês vão perceber é muito útil para todos. Próximo passo. Temos aqui todos os demonstrativos financeiros. Eu sei que aí tem muita gente de contabilidade. Eu estou certo nisso? Acho que a maioria é de contabilidade. Muito bem. O que é que nós temos então aqui? Os demonstrativos financeiros da Vale, tanto não consolidados quanto consolidados. A primeira informação que vocês devem saber: assim que a empresa publica a sua ITR ou DFP no mercado, vale dizer, entrega para a CVM, essa informação já está completamente planilhada dentro da plataforma 30 minutos depois. 30 minutos depois da empresa ter publicado seus dados, já está completamente planilhado, pronto para vocês poderem trabalhar. Não precisa ficar capturando dados dentro da CVM, nem em nenhum outro tipo de fonte. Vai diretamente da CVM para a Economática. Isso já me leva a entender que todos os dados que estão na Economática são sempre de fonte primária. E, nesse caso, para demonstrativos financeiros especificamente, CVM ou suas equivalentes em cada um dos países que a gente acompanha. Tudo bem? Ok. Os comandos. Como eu consigo trabalhar com essa tela? Lembrar que os comandos que estão aqui do lado esquerdo são os comandos gerais do sistema. Aqui eu consigo mudar o idioma, mudar o formato. Por exemplo, tem gente, eu particularmente gosto de trabalhar com fundo preto, porque agora a tela inteirinha está na cor preta, ela machuca menos a vista, mas como eu estou fazendo uma apresentação, a tela branca fica muito mais fácil de vocês enxergar. Ok? E aqui do lado direito são os comandos propriamente ditos da tela que vocês estão olhando. Então, se eu quero trabalhar com os financeiros, basta entrar aqui e entrar em vários parámetros. Então, aqui eu já tenho todas as opções para poder trabalhar com os demonstrativos financeiros. Por exemplo, eu posso ter aqui os não consolidados, e eu posso escolher somente os consolidados. Vejam que eu tenho aqui uma opção de sim com asterisco e um de sim simplesmente. Qual que é a diferença? E aqui vai a primeira dica. Toda vez que tiverem uma dúvida, e próxima dúvida tiver um signo de interrogação, normalmente, nesse signo de interrogação, tem a resposta às suas perguntas. O sim com asterisco, ele procura um número consolidado. Não havendo, ele traz um número não consolidado. Vamos exemplificar isso já já. Eu vou pedir os números consolidados da Vale. Eis aqui todos os números consolidados da Vale do Rio Doce. Tudo bem? Ok. Só que, se eu agora solicitar os números consolidados de uma empresa chamada Sabesp, o que deve acontecer? Pela filosofia que eu acabei de explicar, eu deveria encontrar aqui os números consolidados da Sabesp, correto? Mas vejam o que acontece. Aparecem os não consolidados. Por que isso? Porque a Sabesp, ela não tem coligadas, não tem controladas, e, portanto, ela não necessita consolidar os financeiros. Então, ela só tem os números individuais. Aqui a Sabesp, ele não tem nenhum tipo de empresa abaixo dela. Então, obviamente, apresenta somente os números não consolidados. Embora tenhamos pedido o sim com asterisco, ele me traz o não existe número consolidado. Tudo bem? Ok. Vamos ver então, vamos aproveitar que estamos aqui com a Sabesp e vamos ver desde quando temos informações disponíveis. Então, o último dado é de 2018 e o primeiro dado, no caso da Sabesp, é de 1996. Eu vou colocar uma empresa um pouquinho mais antiga de mercado, Petrobras. Vejam que no caso da Petrobras, o primeiro dado é aliás, o último é de 2018, mas o primeiro dado é de 1986. Vale dizer, nós temos aqui os demonstrativos financeiros das empresas desde 1986. E aqui em cima ele me diz qual que era o método contábil desses demonstrativos financeiros no tempo. Lá atrás, por exemplo, teve uma época que os demonstrativos financeiros vieram na correção monetária integral, antes da legislação societária, e depois voltamos aqui à legislação societária novamente. Tudo bem? Mas agora eu questiono, como que eu faço para comparar, ou aliás, por que o ativo total da Petrobras em 86 é igual a zero? Porque o número que foi publicado originalmente nessa data, ele está sendo apresentado em valores nominais em reais. Vale dizer, o número original está dividido 3 vezes por 1 e uma vez por 2,750.
que são os 4 planos econômicos de 86 e 94. E aí ele me indica que esse valor é um valor inferior a R$1.000 nominais. Obviamente, esse número, comparado com o número atual, não tem serventia nenhuma, não me serve para nada, correto? Então, como que eu comparo? A maneira mais simples de fazer isso aí, entrando no comando, é solicitar para que o sistema me entregue todos esses dados historicamente ajustados pela inflação. Ou, como também a gente costuma dizer, são valores constantes, ou reais, ou em valores ajustados pela inflação. Vejam que o número lá de trás, ajustado agora pelo IPCA, até o dia 29 de março de 2019, é de 30 bilhões de reais. O número daquela data com valores ajustados pelo IPCA. Tudo bem? Renan, a base ela faz o ajuste por inflação, com base na inflação de cada ano e com base no fechamento, é isso? Do balanço? Na verdade, ele está pegando aqui, ele está calculando, o sistema está calculando qual foi a inflação do dia 31 de dezembro de 1986 até o dia 29 de março de 2019 e está aplicando esse fator nesse resultado. Beleza, com base no Ele fechamento. está pegando esse dado e calculando a mesma coisa. Então, ele vai calculando período por período até ficar na data atual. Beleza. Bom, mas, obviamente, para a Petrobras, o IPCA talvez não seja o melhor índice de ajuste, concordam comigo? E, só para entendermos, vocês acabaram de descobrir que o default do sistema econômico com ajuste pela inflação é o IPCA. O que eu posso fazer? Eu poderia entrar aqui e dizer, eu estou com valores ajustados pela inflação, porém eu vou personalizar isso aqui. E eu não quero que os valores sejam ajustados pelo IPCA. Eu quero que eles sejam ajustados, eu vou modificar pelo IGPDI, por exemplo. Então, vai para o caderninho para quem quiser anotar. Os índices disponíveis dentro do sistema econômico são IPC, IPCA, INPC, IGPDI, IGPM e INCC. Vocês podem utilizar qualquer um desses 3 índices para fazer os seus valores constantes. Se eu estou trabalhando com uma empresa de construção, talvez seria interessante ajustar os números para o INCC. Se for uma empresa de varejo, talvez o IPCA seja mais interessante. Mas se não for uma empresa como a Petrobras, talvez o IGPDI seja melhor. Então, vocês vão poder determinar qual é o melhor índice para poder fazer esse ajuste. Vejam que agora, esses 30 bilhões de reais aqui que eram pelo IPCA, ajustados pelo IGPDI, na verdade, nos leva a um número de 46 bilhões de reais ajustados pelo IGPDI. Tudo bem? Então, aqui nós já temos toda a série histórica completamente corrigida pela inflação medida pelo IGPDI. Se eu colocar o mouse aqui, ele está me informando que eu estou utilizando o IGPDI. Para que empresa? Petrobras. Se eu mudar isso aqui para uma Vale 3, toda a série histórica da Vale já está ajustada pelo IGPDI. Bom, se vocês lembrarem, já que vocês estão fazendo contabilidade, imagino que vocês talvez tenham acompanhado isso, mas eu tenho certeza que o professor Felipe lembra muito bem disso. Em dezembro de 2010, nós tivemos uma mudança drástica no plano padrão de contas da CVM, correto? Passamos a ter o IFRS. Então, em dezembro de 2010, a CVM determinou um novo plano padrão de contas e a empresa basicamente criou muitas ou diversas contas novas dentro do plano padrão de contas. Ok? Da mesma maneira que ele criou algumas contas, ele também desapareceu algumas contas. Eu vou dar um exemplo clássico. Se eu perguntar para vocês qual que é o caixa, por exemplo, da Vale em dezembro de 2010, está aqui, esse valor. Ok? Mas se eu perguntar em setembro, vocês vão ficar desfalcados, porque não existe esse número anteriormente, porque essa conta não existia, certo? Opa, quer dizer que eu vou perder o histórico e não vou conseguir calcular o caixa completo? Não é bem assim. Vamos entender o que é informática. Para isso, vamos olhando quais são as contas que estão disponíveis. Lembrando, são contas obrigatórias, não são as contas opcionais que estão dentro do sistema. Então, aqui nós temos ativo, passivo, estado de resultados e fluxo de caixa. Tudo bem? Só que vejam que no final do fluxo de caixa, novamente aparece o ativo. Só que agora o ativo está completamente preenchido para trás.
E, por exemplo, daqui eu já conseguiria pegar disponível investimento a curto prazo e aplicações financeiras de curto prazo, e eu já calcularia o caixa anterior a dezembro de 2010. Economática guarda aqui na parte inferior todo o ativo, passivo e estado de resultados das empresas conforme o BR-GAAP ou a legislação societária antiga. Por exemplo, dentro da DRE, antigamente tínhamos a receita bruta, tínhamos imposto sobre vendas. Hoje em dia nós não temos, mas essas no IRS. E para aqueles que são mais saudosistas, talvez não é o caso da grande maioria dos alunos aí, nós também temos dentro da base de dados a velha, antiga e desgastada doar. Então, nos anos em que nós tínhamos a doar, você vai encontrar também a doar. Obviamente, hoje em dia, com o sistema de doar, o que temos é o fluxo de caixa. Tudo bem? Ok. Bom, vamos adiante. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com o estado de resultados. Está aqui o estado de resultados, por exemplo, da empresa chamada Vale. E o que eu conseguiria fazer com essa informação? Eu tenho aqui o resultado de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, com valores ajustados pelo IGPDI, correto? Só que agora eu gostaria de saber qual que foi o resultado em cada trimestre. Fácil. Levo para o Excel e subtraio um trimestre do outro, não é isso? Não. Basta entrar aqui e solicitar os estados de resultados a 3 meses. E acabei de descobrir qual que é o resultado trimestral. Outra coisa que a gente costuma fazer muito é anualizar os resultados em cada trimestre. Para isso, bastaria entrar aqui e colocá-los a 12 meses. E acabo de encontrar os resultados anualizados dentro do fechamento fiscal fictício em cada trimestre. Aqui estamos somando sempre os 12 para trás. Tudo bem? Ok. Outra coisa que vocês aí dentro da contabilidade fizeram, fazem ou vão fazer muito é 2 tipos de análises, que uma se chama análise vertical e a outra que se chama análise horizontal. Nesse momento, para os alunos mais antigos, quando eu estou presencialmente, eu costumo ver alguns alunos querendo puxar os cabelos de rato. Sabem por quê? Porque o sistema econômico já tem essas análises prontas. Se eu colocar aqui em percentual do total, eu já tenho toda a análise vertical feita. E de forma histórica. Quantas vezes vocês fizeram isso aqui em Excel? Já está pronto. E não somente para o resultado, como também para o ativo e passivo. Porque eu estou com todo o material pronto já para vocês praticar. Só que essa análise vertical é anualizada. Eu poderia pedir também essa análise vertical em 3 meses. Aqui, por exemplo, eu já sei lhes dizer que a margem fixa da empresa trimestralmente é essa aqui. Já sei dizer que a margem bruta é essa aqui. E a margem líquida, logo aqui abaixo, eu tenho já a margem líquida trimestral também calculada. Tudo bem? Ok. Outro tipo de análise que a gente faz é a análise horizontal. E eis aqui a análise horizontal que o sistema já nos entrega. Para isso, eu preciso definir qual que é o meu prazo de análise. Eu quero olhar 12 meses para trás. Nesse instante, o sistema me diz que a receita líquida operacional, por exemplo, da Vale, no 4º trimestre de 2018, teve um crescimento de 17,25% com relação ao mesmo período de 2017, com os valores ajustados pelo IGPDI. Acabei de descobrir qual que é o crescimento real ajustado pela inflação. E qual que foi o crescimento nominal? Basta você entrar aqui em parâmetros e solicitar para colocar em moeda original. O crescimento trimestral, na verdade, é de 25%. Quer dizer, 25,5% nominalmente, 17,5% descontado a inflação do período. Tudo bem? Ok. Análise vertical e horizontal, ficou claro como que a gente consegue trabalhar. Ok? Ok. E mais? Também, quando vocês vão extrair esses dados para uma planilha de Excel, vocês podem fazer isso aqui. Dizer, eu quero olhar somente os 4 trimestres. Eu já tenho aqui somente os 4 trimestres no exercício. E esse aqui é uma pergunta muito comum de alunos que ligam para a Economática solicitando um helpdesk, solicitando para a gente ajudar vocês a trabalhar. Deixa eu colocar aqui sem nenhuma análise. Normalmente os alunos nos ligam e nos dizem o seguinte:
eu preciso baixar todas as redes históricas da Vale, desde 1996 até hoje, no momento, ou desde 1932. Tá. Legal. Aí a gente costuma fazer a seguinte pergunta para o aluno. Legal, você quer baixar tudo desde 1992 para quê? Não interessa, eu quero baixar desde essa data. Tá bom, eu explico o que faz isso. Vai clicar aqui no XLS e o arquivo automaticamente está sendo baixado. Vocês devem estar recebendo nesse instante uma planilha de Excel com todos os demonstrativos financeiros já nessa planilha de Excel. Receberam aí, Felipe? Sim. Ok. Essa planilha, depois vocês podem olhar, ela vem com essa mesma formatação, prontinha, ok? Mas a gente insiste com o aluno... Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu copiei, eu não gosto de exportar, eu prefiro copiar. Aí, às vezes, os decimais saem diferentes, tipo, 1 vira 1000, um negócio, eu não sei exatamente qual é a escala que Não. No demonstrativo financeiro não vira 1000. No demonstrativo financeiro vem sempre em milhares. Certo. O que você está comentando é quando você abre um indicador financeiro e aparecem essas letras M, ou aparece a letra K ou a letra B, dependendo. O que significa essa letra M? Significa que são 18 milhões. Certo. A gente deixa nessa nomenclatura, quando a gente coloca nos indicadores financeiros, já vou chegar aqui, tá? Certo. Por quê? Porque quando você vai baixar, isso aqui baixa em unidades. Porque se eu colocasse essa tela em milhares, esses percentuais aqui não apareceriam. Entendi. Certo? Certo. Mas, do demonstrativo financeiro, você não vai ter tempo. Não existe esse problema no demonstrativo financeiro. Porque aqui o demonstrativo financeiro inteiro está em milhares. Ok. Deu para pegar? Ok, beleza. Mas, novamente, a gente fica insistindo com o aluno e fala, mas para que você quer baixar? Eu quero baixar todos os demonstrativos financeiros porque eu vou ter que calcular as margens líquidas, margem bruta e margem EBITDA de toda essa empresa, historicamente. Aí a gente tenta fazer o seguinte, fala assim, então não leva tudo. Marca somente o que interessa. Você quer a margem bruta? Pega o lucro bruto e a receita. Você quer a margem EBITDA? Pega aqui. Quer a margem líquida? Marca aqui. O que você vai fazer? Dentro dos comandos, você vai pedir para que o sistema te entregue somente o que você deseja. E você vai levar para o Excel uma planilha muito mais leve e mais simples, ao invés de você baixar todos esses dados de uma única vez. Deu para entender? Certo. Porém, eu alerto, essa aqui ainda não é a maneira mais inteligente de se trabalhar com a plataforma. Daqui a pouco eu vou chegar numa maneira que eu particularmente gosto muito, e inclusive o que eu vou mostrar faz parte de uma pergunta que o professor Felipe fez para mim por e-mail recentemente para essa apresentação. Tá bom? Certo. Como faço para ter um modelo pronto sem eu precisar ter que ficar mudando, nem ficar construindo planilhas toda vez. Lembra disso, Felipe? Lembro, que às vezes sai, as empresas divulgam o resultado no final da noite, né? E no outro dia de manhã tem um call, aí você tem que virar a noite analisando os números. Eu queria montar uma planilha já para isso. Vamos lá. Ficou claro com relação aos demonstrativos financeiros? Ok. Vamos adiante. Os demonstrativos financeiros, se eu abrir novamente o menu principal, ele já me entrega todos os indicadores financeiros. Vejam que aqui, agora eu vou colocar novamente só os consolidados, eu já tenho uma lista de diversos tipos de indicadores prontos. Esses aqui mais voltados para mercado de capitais, dados por ação, lucro por ação, valor patrimonial por ação, vendas por ação, EBITDA por ação, correto? Correto. Aqui nós temos diversos indicadores de estrutura de capital. O que significa a letra M? Milhões. A letra K, milhares. A letra B, bilhões. A letra T, trilhões. E assim por diante. Então, aqui, esses dados já estão todos calculados para a Vale historicamente. Iná, seria possível tu dar um zoom aí na tua tela, um Ctrl mais aí, para ficar um pouco maior aqui? Ajusta aí a tela você, pode ajustar. Tá aí mesmo, fácil. Melhorou? Clica aqui no... maximize e minimize a tela novamente. Não, lá em cima, no navegador mesmo. Vai no navegador.
Lá em cima no teu navegador, maximize e minimize e maximiza de novo. Minimizei. Ah, não, é para aqui. Ctrl mais agora. Eu já dei Ctrl mais. Ah, tá, beleza. Melhorou? Melhorou, mas desmelhorou. ele foi e voltou. Opa, pera aí. Fecha o download embaixo, que é exibir todas. E agora? Agora foi. Agora foi. Tá melhor? Tá. Tudo bem, vamos lá, trabalhar com isso. Porque na minha tela ficou gigantesca, mas tudo bem, eu consigo trabalhar sem problema. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar, para mim tá bom. Vamos lá. Então, uma das perguntas que é muito habitual de todos vocês é a seguinte: as pessoas me perguntam, como que vocês calculam esses indicadores? Aqui estão todas as fórmulas de cálculo. Ok? Certo. Sabe aquela premissa que diz que um não cola não sai da escola? Pois é, está aqui a colinha de como que se calcula cada um desses indicadores. Tranquilo? Ok. Economática, ela calcula todos esses índices, ou todos esses indicadores. Economática, por exemplo, ele não pega na ITR da empresa e vê qual que é o ROI que ela informou. Por que a gente não faz isso? Porque as empresas calculam os seus indicadores de formas completamente diferentes. Se você fizer uma análise da rentabilidade sobre o patrimônio do Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, por exemplo, você vai ter um número chamado ROI, certo? Só que se você for na metodologia de cálculo do ROI de cada um dos bancos, cada um calcula de uma forma diferente. E pior ainda, histórica, eles vão mudando essa metodologia de cálculo. Não é só se o lucro ajustado ou não ajustado. Também, muitas vezes, eles utilizam o patrimônio fim, patrimônio início, patrimônio médio dos últimos 4 trimestres, patrimônio médio das 2 pontas. Então, a metodologia fica muito comprometida da economática chegar para vocês e dizer: a gente chegou nesse número fazendo o cálculo da maneira que eu não sei. Que não. Aqui eu sei te dizer que esse aqui, por exemplo, ele está pegando o lucro líquido e o patrimônio no início. Esse aqui está pegando o lucro líquido e o patrimônio no fim. Esse aqui ele está pegando o lucro líquido e o patrimônio médio das 2 pontas. Deu para pegar? Ok. E Sobre o EBITDA, vocês calculam também, tem a fórmula de vocês, né? Não é da nossa maneira, é da maneira que é calculada na academia. Certo. Não, então, mas vocês têm também aquele EBITDA, o EBITDA da empresa que eles divulgam ou não? Não. Só tem Nós esse? não temos por esse mesmo motivo. Certo. Jamais saberíamos dizer como que eles calculam. Beleza. Não, é porque a CVM regulamentou isso em 2012, né? E aí as empresas divulgam o da CVM e o delas. E a diferença está bem grande. Esse aqui é o da CVM. É o da CVM, metodologia da CVM, certo. Repito, nossa fonte vai ser sempre a primária, tá? Okay. Agora, você pode pegar uma empresa que no EBITDA ele está colocando outros, eles chamam de EBITDA ajustado. Isso. Só que esse EBITDA ajustado jamais saberia te dizer como que ele é calculado. Eu vou numa outra linha, quer ver? Se você, por exemplo, calcular a dívida total bruta da empresa, dependendo, a empresa vai colocar algumas coisas dentro da dívida ou vai tirar algumas coisas dentro da dívida, não vai? Isso. A economática faz um cálculo que é acadêmico e basicamente definido por quê? Por os total de empresas e financiamentos de curto prazo e longo prazo. Conta de passivo. Certo. Tá? Então, os ajustes que a empresa porventura fizer, a gente não entra nesse mérito, a gente não faz esse ajuste. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então aqui também vocês conseguiriam fazer o quê? Ver isso aqui ajustado pela inflação, em IGPM, IGPTI, etc. Vocês conseguiriam ver isso aqui em outros trimestres e assim por diante. Só que aqui tem um comando que eu acho bem interessante, que é esse aqui do ROIC. Nós temos aqui o ROIC calculado para a empresa, mas o ROIC calculado com um IR de 34%. Tudo bem? Isso. Você poderia simular e dizer: eu quero esse cálculo agora desse ROIC com um IR de 30. Opa, vamos fazer uma análise do ROIC do mercado brasileiro, se esse ROIC fosse com 30, se fosse com 32, se fosse com 34, se fosse com 36. Basta você digitar aqui o valor do imposto de renda e o sistema automaticamente estará calculando esse ROIC com essa nova configuração.
Certo. Peraí, tá? Iná, se eu quisesse fazer, por exemplo, com a taxa efetiva do imposto de renda para a empresa, eu teria que calcular por fora e colocar aí, ou teria alguma forma de fazer isso direto? Sim, você pode fazer, eu vou te mostrar já, você teria que construir isso aí, tá? Você Certo. está falando pegar basicamente essa linha aqui dos resultados, correto? Então aqui você está pegando, tá, vamos colocar, você pretenderia fazer isso aí utilizando essa linha aqui do estado de resultados, que seria basicamente esse número aqui, correto? Cadê? Aqui, ó. Achei. Sim, eu quero saber quanto disso representou do resultado desse ano da empresa antes do imposto de renda, do LAI. Seria a taxa efetiva. Aí teria como fazer isso lá? Daria para fazer, eu vou te mostrar daqui a pouco. Aí também existem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo. Quando você está fazendo o cálculo, por exemplo, de qual que é o imposto de renda sobre o lucro sobre o EBIT, normalmente você pode pegar e dizer, o imposto de renda é esse aqui, não é isso? Sim. Só que devemos lembrar que esse imposto de renda tem o benefício da dívida. Exato. Então, se essa empresa tem uma dívida muito atrelada à moeda estrangeira e o dólar sobe, isso aqui muda. Se o dólar cai, também muda. Então, por exemplo, quando você faz um fluxo de caixa descontado no modelo de economática, você vai calcular esse valor diretamente os 34% sobre o EBIT, para você tirar essa contribuição que eventualmente a dívida tem sobre o lucro do imposto de renda. Certo. Tá? Então, vale a pena pensar, analisar isso aí. Bom, vamos adiante. Então, já vimos aqui os demonstrativos financeiros e os indicadores financeiros. Também vamos encontrar os indicadores de mercado. Aqui você já encontra todos os indicadores de mercado do sistema. Então, aqui nós encontramos, basicamente, preço-lucro, preço-valor patrimonial e assim por diante, todos os que tem, e também de forma histórica, só que esses dados são diários. O lucro por ação, o preço-lucro, por exemplo, ele está sendo calculado todo dia com o preço da ação do papel. Tudo bem? Certo. Bom, também, para fazer isso aí, a gente vai encontrar preço das ações. Eis aqui as cotações diárias da Vale. Desde quando? Desde 1983. Ok? Aqui, por exemplo, o que diz esse número? 411,66 dividido por trilhão. O número é o valor de pedra desse papel no dia 2 de janeiro de 86, dividido por 4 anos e ajustado por todos os proventos de 86 até hoje. Já tá, eu tenho como pegar ele sem ser ajustado também, aí? Toda a série histórica aqui está corrigida. Aliás, era uma das perguntas que você me mandou. A série histórica inteirinha de economática já está completamente corrigida por provento. Certo. Quer ver? Eu vou te mostrar uma maneira simples de ver quando foi o último ajuste, por exemplo, da Vale ON. Vamos lá? Eu vou subindo a olho nu. Vamos descobrir o último dia que essa ação teve ajuste. Aqui, ó. Esse foi o último dia de ajuste da cotação da Vale. Como que eu sei? Porque a Bovespa publica o preço das ações somente com 2 casas decimais. Aqui eu passei para 3. Nesse dia eu tive um último provento da ação. Vamos. A última data X, né? Isto. Vamos descobrir se o que eu falei é verdade? Para isto, basta você entrar aqui na janela de proventos e você vai ver que o último provento foi no dia 2 de agosto. Vamos colocar isso aqui, janela, lado a lado, vertical. E, efetivamente, o último dia foi dia 2 e foi o último dia de ajuste. Devo pegar? Beleza. Como que eu consigo trabalhar com essa tela de cotações? Eu poderia olhar, por exemplo, se você vai calcular o beta, você precisaria das séries mensais. Basta entrar aqui e pedir séries mensais, e você já tem os fechamentos mensais do papel. Você já sabe qual que é o volume negociado no mês, quantidade de títulos negociados no mês, a quantidade de negócios do mês, correto? O mínimo, o máximo e o preço médio, nesse caso não, mas abertura mínimo e máximo e fechamento do mês. Aqui eu tenho a janela de provento. Estão todos os proventos, por exemplo, dessa empresa, dessa ação, desde 1986 até hoje.
Ok? Ok. Exemplo, se eu chegar aqui para aqui agora e fizer, aqui eu tive, por exemplo, vamos colocar o braço, o tempo da Petrobras é bem bacana. É fácil de entender, na verdade, não é bacana, é muito mais simples de se entender. Quando a gente fala em ajuste por proventos, a gente está pensando em ajustar o preço das ações, não é isso? É isso. Mas olha, vamos, pegadinha, tá? Isso aqui chama-se pegadinha. Qual que é o volume de juros sobre capital próprio que a Petrobras PN distribuiu no dia 30 de junho? De R$2 por ação, correto? Certo. Qual foi o volume no dia 29 de dezembro? 50 centavos, não é isso? Eu posso dizer que a empresa distribuiu uma quarta parte de JCP entre junho e dezembro de 2005? Pode ou não pode? Ainda mais. Esse aí já é o aprovado ou foi o distribuído de fato? Sim. Eu não posso dizer que ele distribuiu uma quarta parte. Sabe por quê? Porque aqui no meio do caminho teve um desdobramento. Aqui, teoricamente, vamos imaginar que a ação custava R$100. Então, tudo mesmo bem? dividendo, na verdade. Ele recebia R$2 por cada ação que valia R$100, correto? Certo. Aqui eu fiz o desdobramento. Passei a ter quantas ações? 4. Quanto valia cada ação? R$25, porque eu não perco o valor da ação, correto? Isso. Quanto que eu recebi por cada uma dessas ações que valem agora R$25? 50 centavos, não é isso? Isso. Se eu juntar 4 ações, eu recebi a mesma coisa que aqui atrás, não recebi? Mesmo dividendo. Isso aí me mostra que eu não posso comparar o volume que foi distribuído nessa data com o volume que foi distribuído nessa data nominalmente. Eu posso comparar? Não. Tem que estar a desdobramento. Tem que estar a série histórica também de proventos, não tem? Isso. Então, aqui, se eu ajustar esse valor e dividir por 4, eu espero encontrar aqui o número de 50 centavos, não é isso? O sistema já faz isso. Eu acho que eu fiz curso básico de matemática. Vamos lá. Então, eu vou pedir agora que ele me dê corrigido por proventos. 2 dividido por 4, eu espero encontrar aqui 50 centavos, não é isso? Isso. Quanto que apareceu? Por quê? Porque eu tive este desdobramento e logo depois eu tive um segundo desdobramento. Então, o ajuste histórico dos proventos me traz a série histórica de proventos para a base acionária atual da empresa. Aqui eu posso somar todos esses valores e aí eu consigo calcular o volume de dividendos distribuídos por ação em qualquer período. Deu para pegar? Deu. Bacana. Outra coisa. Todo dividendo, ele ajusta a série histórica de cotações, correto? Isso. Se você tem alunos de mercado de capitais, provavelmente alguma vez você já pediu para eles fazerem aquele exercício de ajustar uma série histórica de cotações por proventos, não fez? Eu não dou aula nessa disciplina, não. Ou, se você quiser saber o fator, esse aqui é o fator de ajuste. Se você quiser conhecer as fórmulas de ajuste, estão todas elas aqui. Ok? Ok. Vamos adiante. O que mais que nós temos dentro do sistema? Vamos encontrar ainda a quantidade de ações. Eis aqui a quantidade total de ações da empresa. Isso aqui é publicado pela empresa trimestralmente, correto? Só que no meio do caminho pode ter mudança de quantidade de ações, não pode? Como, por exemplo, aqui. Nós tivemos essa colocação, que foi a colocação do pré-sal. E esse aqui foi a sobra do pré-sal que foi feita na segunda colocação. A Economato, ela pega essas colocações no dia que efetivamente esse, e ele faz o ajuste, por exemplo, do valor de mercado do Enterprise Value nessa data. Ela não espera a chegada do novo relatório para fazer esse ajuste. Então, aqui vocês têm todo o histórico da mudança das quantidades de ações, estruturamento, emissão, etc. Tem todo o histórico de como que essa empresa foi mudando a sua quantidade de ações no tempo. Tudo bem? Ok. Finalmente, vamos encontrar também dentro do sistema a janela de empréstimos. Isso aqui é BTC, aluguel de ações. Eu já sei te dizer
quanto que tinha estoque de títulos de aluguel da Petrobras no BTC, qual o valor, quantos títulos foram negociados no dia, quantos contratos foram fechados e que valor foi fechado no dia. E aqui você tem a taxa mínima, média e máxima de doador e a taxa mínima, média e máxima de tomador. Ok? Ok. Ele coloca aí o percentual do free float também nessa... A gente tem como colocar essa aba? Isso aí está numa telinha chamada acionistas. Na tela de acionistas, você tem o nome dos acionistas da empresa historicamente, ok? Antigamente, Felipe, você vai lembrar, chamava-se IAN, Informativo Anual, lembra disso? Hoje em dia chama-se como? Formulário de referência. E aqui embaixo, na última linha, o que diz? Free Float. Eis aqui o Free Float informado oficialmente pela empresa para a CVM. E você deve ter me perguntado sobre o Free Float e o BTC, provavelmente para descobrir quanto do Free Float está no BTC. Foi por isso que você me perguntou? Bacana. Só respondendo essa tua dúvida, já que ficou bem marcada, eu vou adiantar uma coisa para depois eu voltar, mas não tem problema. Aqui nós temos alguns screenings prontos, e eu vou abrir esse screening BTC. Esse screening mostra um relatório completo de BTC, e aqui ele já te diz quanto por cento do Free Float está no BTC de cada ação. Beleza, era isso que eu queria. Pegar isso aqui daqui a pouco. Esse relatório está pronto. Então, por exemplo, o Bradesco PN, 2,57% do BTC, aliás, do Free Float está no BTC. Qual que é a ação com o maior nível de Free Float no BTC? Estou fazendo um ranking. E eu vou ter no topo da tabela a empresa ou a ação que tem o maior nível de Free Float dentro do BTC. Ações apostas aí, quem será? Petro. Quem que é? Vamos lá, me diz quem que seria, Felipe. Eu imaginava que a Smile estava lá em cima. Aumentou muito o BTC dela ultimamente. E Via Varejo também eram as minhas apostas. Vamos lá. Smiles. Vamos ver aonde ela está. A Assembleia está chegando aí tem muita gente entrando no short. Sim. Né? Olha aqui, ó. A Smiles é a segunda mesmo. Se você quer um relatório mais detalhado dela, basta você abrir uma lâmina de ações de BTC. Olha como que vem subindo o volume da BTC. Aqui é quantidade de títulos e em contratos em aberto. Olha como que é. Quantos dias seriam necessários para poder zerar todas as posições de BTC? 8 dias para zerar o BTC todo. Considerando 100% do volume médio diário dos últimos 30 dias. Certo. Impossível, né? Isso é possível. Porque aqui eu estaria dizendo que 100% do mercado à vista estaria focado no BTC, correto? Correto. Sendo que o BTC hoje movimenta 28% do total do mercado à vista. Aqui eu tenho quantos títulos eu tenho hoje, quantos títulos eu tinha 30 um mês atrás, qual que é o delta? Quantos títulos foram movimentados no mês inteiro no mercado à vista? O delta dá 28%, justamente o que você falou, que tem aumentado muito o BTC nesses últimos tempos. Ok? Ok. Respondi a tua pergunta, que você fez uma pergunta, mas você não... A pergunta eu entendi que o que você queria saber era isso. Era isso. Esse relatório é muito bom, eu nunca tinha usado ele. Eu depois vou recomendar vocês olharem cada um desses relatórios. Aqui tem um de BTC, tem um de beta alavancado múltiplos, de dividendos, relatório de Ibovespa. Vamos olhar alguns daqui a pouco, tudo bem? Ok. Bom, em poucas palavras, já vimos tudo que é base de dados sobre renda variável, ok? Certo. Porém, uma das coisas que a gente gosta de fazer é criar templates para análises fundamentalista ou análises de mercado, não é isso? Isso. De tal maneira que quando chega um novo relatório, eu possa ter tudo já planilhado sem ter que ficar me preocupando em fazer planilhas toda vez, não é isso? Como fazer isso? Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Matrix. Pessoal, prestem muita atenção no que nós vamos fazer agora. E isso aqui é um dos grandes benefícios que a plataforma tem com a universidade para poder fazer pesquisa. Tudo bem? Ok.
Aprende. Isso aqui eu costumo dizer igual um Lego. Por que um Lego? Porque eu tenho um monte de pecinhas aqui e eu vou construir o meu Lego da maneira que eu quiser. Primeira coisa a definir aqui no nosso Lego. Eu quero dados desde quando? Desde 1/1 de 2010. Eu quero dados trimestrais. Por exemplo, tudo bem? Aqui. E agora eu vou construir análise de uma determinada empresa. Felipe, que empresa? Smile, pode ser? Que outro? Deixa ela. Já tá aí. Bacana. O que eu quero saber da Smile? Por exemplo, eu vou criar uma coluna. Indicadores financeiros, indústria e comércio, eu quero a dívida total bruta. Aqui é a dívida total bruta. Essa empresa não tem dívida hoje em dia. Bota, sei lá, vem varejo aí. Vamos colocar uma que eu sei que tem bastante de dívida. Aqui é a CEMIG, correto? Correto. Essa aqui é a dívida da CEMIG, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou repetir essa coluna e eu vou pedir essa dívida ajustada pela inflação. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vou pegar essa dívida e eu vou pedir repetir novamente e eu vou perguntar quanto que essa dívida teve de valorização, de variação em 12 meses. Isso aqui é uma análise horizontal, não é? Acabei de descobrir que a dívida subiu 2,6% no quarto trimestre de 2018 com relação ao quarto trimestre de 2017, não é isso? Só um destaque aqui, tem um monte de alunos, deve ter uns 15 alunos meus, eu acho, de análise das demonstrações contábeis. Isso aí vai ser muito útil para... Eles vão ter que fazer um relatório de análise de uma empresa, cada dupla vai analisar uma empresa, então isso aí... Prestem muita atenção, realmente. Na verdade, okay? Isso aí, eu poderia pedir para eles analisarem 5 empresas agora, né? Como o trabalho vai ser bem menor. Eu particularmente, te daria a seguinte dica. São grupos de 2 ou grupos de 3, eu pediria para que cada um fizesse uma empresa e comparasse com o setor. Não, isso eles vão fazer, eles vão comparar com... Eles vão querer me matar, ainda bem que estou longe deles. Mas vamos ver que é muito simples de fazer. Vamos lá. Aqui eu tenho uma variação de 12 meses. Veja que eu vou repetir essa coluna e agora eu vou pedir essa variação de um trimestre para o trimestre anterior. Eu já sei que a dívida caiu 4% desse trimestre para esse trimestre. Eu quero fazer essa mesma análise com os valores ajustados pela inflação. 12 meses. Eu já sei que com valores ajustados, a queda aqui foi de 11%, 1%. E aqui foi o crescimento de 2%. De um trimestre com relação ao anterior, eu já sei te dizer que teve 4,41% de queda. Vejam que a informação original, eu vi ela de N maneiras diferentes, correto? Eu tenho a dívida total bruta, queria outra coluna. Dívida total líquida. Eu estou com a dívida total líquida agora aqui, correto? Certo. Felipe, não é você responder para você ver quantos dos seus alunos vão responder isso aqui. Certo. Se eu saber o caixa da empresa, eu procuro os dados dentro do ativo da empresa, correto? Correto. Eu poderia fazer o quê se eu tenho a dívida bruta e dívida líquida? E aí? Subtrair as duas. Ter coragem. Natanael está dizendo que é para subtrair as duas. Isso mesmo, porque a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida é o quê? É o caixa, não é? Olha aqui, ó. Criei uma coluna, definido pelo usuário, indicador do usuário, calculadora. Vejam que cada coluna ganhou uma letra, certo? Então é A menos G, em milhares de reais, eu tenho o caixa da empresa. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta sobre a forma, mas eu não anotei aqui, eu esqueci. Se eu lembrar a pergunta depois. Se eu quero saber quanto da dívida da CEMIG é tomada com debêntures, eu precisaria pegar duas contas do passivo, debêntures de curto prazo e debêntures de longo prazo, não é isso? Então vamos escrever aqui, ó, deve de CP. Criar outra, deve de LP. Se eu quero saber quanto da dívida está tomada com debêntures, basta criar uma coluna, definido pelo usuário, indicador do usuário, a dívida com debêntures é a letra I e J. Abre parênteses, I mais J, dividido por A, multiplicado por 100. Acabei de descobrir percentual de debêntures. Opa, errei alguma coisa. Ninguém me alertou, né? Está
todo mundo, ninguém está prestando atenção em Porque mim. Hein? o mouse estava em cima, não estava dando para ver sinal. Não. Obrigado. Acabei de descobrir o percentual de debêntures da empresa historicamente. Eu quero saber o enterprise value da empresa. Tudo bem? Vejam que esses dois valores ficaram em branco, né? Por quê? Porque eu não tenho ainda os dados do balanço do primeiro trimestre, certo? A hora que a empresa publicar, isso aqui automaticamente preenche, eu não preciso fazer mais nada. Tá, esse Enterprise Value aí, ele pega no final, ele pega o valor do mercado no final do quarto trimestre, é isso? Esse último aí, por exemplo? Isso. Qual que é a composição do EV? Valor de mercado mais dívida líquida mais participação de acionistas minoritários, correto? Correto. Eu tenho aqui o IV. Se eu colocar aqui do lado o valor de mercado, eu já tenho o valor de mercado, certo? Certo. Agora eu quero saber quanto que o valor de mercado representa do IV. Entra aqui, definido pelo usuário, o que eu quero? Valor de mercado é a letra M, dividido pela letra L, multiplicado por 100. O que eu fiz aqui? Percentual de market cap versus IV. Acabei de calcular quanto por cento representa o valor de mercado do Enterprise Value. Tudo bem? Ok. Vamos agora adiante. Eu quero o ROI. Eu quero a margem bruta. Vocês perceberam que quando eu procuro aqui, escrevo somente as 3 primeiras letras de cada palavra? Eu quero a margem líquida. Está aqui a margem líquida. Eu quero a margem EBIT. A margem EBITDA. Bacana? Eu quero a estrutura de capital da empresa pelo patrimônio líquido. Eu quero a estrutura de capital pelo custo de oportunidade. Estrutura de capital pelo mercado. Eu quero saber, por exemplo, qual que é o retorno dessa ação em cada trimestre. Eu já sei quanto que a ação valorizou em cada trimestre. Eu quero saber qual é o preço de fechamento do papel em cada trimestre. Eu quero saber o preço máximo do papel em cada trimestre. Eu desejo saber em que trimestre esse papel distribuiu dividendos. Eu posso entrar aqui dentro dos indicadores técnicos e dizer, eu quero o volume de dividendos pagos por ação em que período? No ano? Não, no trimestre. Aí você já sabe quanto que a empresa desembolsou de dividendos por ação e em que trimestre se ele desembolsou. Eu posso colocar aqui o CAPEX, depreciação, para tentar descobrir como que está. Por exemplo, os investimentos. Eu poderia colocar aqui qualquer informação que eu tenho na plataforma. Era o nosso Lego, nossas peças de Lego. Entro aqui, por exemplo, na quantidade total de ações e eu pergunto qual que é a quantidade total de ações. Você pode montar uma planilha destas com quantas colunas? 1024 colunas. É coluna suficiente para qualquer relatório, né? Surgiu uma pergunta aqui se na Economato tem DVA. DVA não, o DVA não está disponível aí no sistema. Certo. Tá? Beleza. Se eu mudar agora aqui a empresa e colocar, por exemplo, uma ELEC 6, Eletrobras, vejam o que acontece. Toda a planilha já está pronta para a Eletrobras. Depois que você monta a planilha com todas as informações, o que você faz? Grava essa tela. Opa, Lembrando, se vocês forem gravar alguma tela, cuidado para não gravar em cima da de ninguém, nem apagar ninguém, viu? É verdade. Aí você abre novamente e ela está pronta. Dica: cada um abre uma pastinha faz uma aqui. pasta, cada um faz sua pasta. Faz uma pastinha e guarda dentro das suas pastas. Ok? Acho que é mais seguro.
Então, esse arquivo, se eu abrir ele novamente, ele já está pronto. Tudo bem? Tudo bem. Mas, como que eu faço agora isso aqui setorialmente? Para isso, posso abrir uma outra tela, chamada Screening, onde eu tenho todas as ações do mercado brasileiro. Posso criar uma coluna. Lembram daqueles dados cadastrais que eu falei agora há pouco, que eram os setores aqui? Lembram disso? Eu vou pedir o setor NAICS. Pronto. Por exemplo, eu vou pedir aqui, inserir um filtro, e eu vou falar que eu quero o setor. Fala um setor, por favor, Felipe. Bota varejo. Comércio varejo. Varejo? É. Vamos lá, comércio atacadista, varejista. Aqui você pode abrir o que você quer, ok? Certo. Então você pode ainda ir em outros setores. Vamos ver todo o setor varejista, por exemplo. Está aqui. Só que eu vou colocar somente uma ação por empresa. Está vendo que lojas americanas têm ON, PN, Pão de Açúcar, a mesma coisa? Eu estou trabalhando com demonstrativos financeiros, informações financeiras. Eu não preciso das duas, basta ter uma. Está aqui, ó. Sobraram 17 empresas, correto? Olha aqui, ó. Se eu colocar isso aqui no vertical, conforme eu marco a empresa aqui, automaticamente a tela ao lado vai mudando. Por isso que eu te falei que é simples fazer uma análise setorial. Correto? Beleza. Como que eu faço para baixar esse arquivo para as 17 empresas de uma vez só? Fico dando um Ctrl+C, Ctrl+V 17 vezes? Não. Basta entrar aqui, exportar isso aqui. Você vai colocar, eu quero isso aqui para o ativo corrente, para DIMED? Não, eu quero para todos os ativos que estão nesse screening. Se vocês colocarem o seu e-mail, ele manda para o e-mail de vocês, tá bom? Aqui eu vou colocar todos em um único arquivo. Olha o que acontece. Ele está exportando essa tela para todas as 17 empresas de uma única vez. Deu para pegar? Ok. Vamos cancelar, porque não adianta baixar o arquivo aí. Deu para entender como que funciona essa janela chamada Matrix? Certo. Isso é bem... Só que aqui eu tenho uma tela chamada Matrix, com que objetivo? De poder ver diversos tipos de indicadores, mas de uma forma relativamente coerente dentro de uma análise. Virar? No Matrix, você entra... Virar. A ligação caiu por alguns segundos. Oi, está me ouvindo? Então, Tá, vamos lá, então vou começar de novo. Uma das coisas que vocês gostam de fazer é pegar, por exemplo, essas 17 empresas e listar numa única planilha a dívida bruta das 17 empresas, a dívida líquida das 17, uma do lado da outra. Normalmente vocês gostam de fazer dessa maneira, correto? Para isso, basta entrar aqui no Matrix e dizer, eu quero, por exemplo, dados anuais, correto? Desde quando? Desde 1/1/2002. Pronto. O que eu quero? Eu quero saber a dívida total bruta. Agora prestem atenção aqui, por favor. Eu quero essa dívida total bruta para o ativo corrente, para Lojas Marisa? Não, eu não quero para o ativo corrente. Eu quero para todas as 17 empresas que estão no screening. Jogo todas elas à direita, eu dou um OK, dou mais um OK aqui para baixo, e olha o que acontece. O sistema está criando 17 colunas com a dívida bruta de todas essas empresas historicamente. Eu quero saber qual que é a receita líquida operacional de todas essas 17 empresas. Posso entrar aqui, entrar no screening, jogo todas elas à direita, e eu quero essa receita trimestralmente. Acabei de puxar a receita trimestral de cada uma dessas empresas. Essa aqui é uma outra maneira de exportar os dados, ok?
Como da mesma maneira, vocês poderiam dizer, eu quero a série histórica de cotações de todas essas ações. Basta abrir uma matriz e criar uma coluna e dizer, eu quero as cotações de ações, eu quero fechamento, não da empresa corrente, e sim de todas as empresas que estão no screening. Jogo à direita, dou um ok, e eu já estou aqui com a série histórica de cotações de todas essas 17 ações. Que já é ajustado, né? Está dizendo, ajustado para proventos. Todas elas ajustadas. Talvez a tua pergunta iria, eu consigo o dado não ajustado? Talvez, né? Olha aqui, ó. Eu vou repetir, por exemplo, esse aqui do PK. Eu vou repetir, tá? Repetir essa coluna com outros parâmetros. E aqui eu vou pedir para o sistema me entregar esse dado sem ajuste por provento. Acabei de colocar data para PK sem ajuste. Esse aqui é o valor sem ajuste, esse aqui é o valor com ajuste. Aqui não muda porque é o último dado. Beleza. Então é possível pegar as duas sequências também muito facilmente. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Agora imagina que você quer trabalhar com outro setor. Vamos colocar aqui um setor que todo mundo gosta. Vou colocar aqui ações, básico. Eu vou colocar aqui o setor Nikes. E eu vou pedir um setor que a gente chama de setor bancos. Todo mundo gosta de olhar bancos, né? Ou você prefere energia elétrica? Bancos. Alguém falou bancos aqui, então deixa. Vamos lá. Eis aqui todos os bancos brasileiros, correto? Só que agora eu vou pedir para o sistema, além dos bancos brasileiros, que ele me entregue todos os bancos do Brasil e dos Estados Unidos. Olha o tamanho da nossa lista para quanto que ele vai. Se eu colocar aqui uma coluna com país, eu já tenho, se eu agrupar essa coluna, nós estamos falando de 354 bancos americanos e 23 bancos brasileiros. Ok? Então aqui nós temos praticamente 380 bancos. Tudo bem? Tudo bem. O que eu quero para esses 380 bancos? Por exemplo, eu quero saber qual que é o ROI, todos eles, em diversos períodos. Vamos lá. 2018, 17, 16, 15 e 14. Ok. Ele listar o ROI de todas elas. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a margem líquida de todos esses mesmos bancos, também nos mesmos períodos. Ele criar a margem líquida de todos eles. Alguns deles não estão apresentando os emendos de 2014. Estranho que eu não estou apresentando. Deixa eu ver. Valor do mercado em Ah, pegar para os brasileiros. valor do mercado em dólar. Que aí ele está fazendo isso, se for o valor do mercado, tá? Por exemplo. Você pode pedir para ele colocar também. Oi? Não, então, estou perguntando se quiser colocar, por exemplo, valor do mercado em dólar. Aí você pede a coluna valor do mercado vamos lá. e em dólar. Eu coloco aqui valor de mercado de todas essas empresas, ou todos esses bancos, por exemplo, nesses períodos. Só que eu quero eles em dólares. Coloca aqui, muda tudo, em dólares, já estou com o valor de mercado de todos eles. Isso pode fazer para qualquer variável, né, Iná? Qualquer variável. sei lá, com o lucro das empresas brasileiras eu posso colocar em dólar. Tudo pode. Coloca aqui, eu quero o lucro líquido, por exemplo, demonstrativos de resultados, de todos esses bancos nesses períodos também. Aí, Só que eu quero esse lucro qual é a cotação que ele está? anualizado e em dólares. A cotação ele pega para fechamento de cada ano ou ele pega de hoje? Depende em que data. Aqui ele está pegando o valor de mercado no último dia, aqui também no último dia do mês, do ano. No dia. Aí, e lucro, por exemplo, lucro líquido, ele pega no fechamento do balanço ou ele pega hoje? Aqui eu pedi obrigatoriamente em dezembro. Eu defini que eu queria em dezembro. Entendeu? Certo. Eu pedi em dezembro. Se você colocasse somente o lucro líquido,
sem definir nada, o mais recente, ele te traz. Só que você não sabe de que data que é, correto? Por exemplo, o lucro líquido das empresas brasileiras em dólar. O lucro de 2018, por exemplo, de uma empresa brasileira qualquer. Se eu pedir em dólar, ele vai estar no dólar do dia do fechamento do balanço ou no dólar de hoje ou outra data? No dia do fechamento do balanço. Certo, beleza. Sempre. Tá? Sempre no último dia do balanço. Então, dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Já eu vou destruir essa filosofia dos 4 trimestres fechados em março, junho, setembro e dezembro. Para quem gosta de fazer análises de outros países. Tem uns caras aqui de precificação de ativos que vão gostar disso aí. Legal. Vamos lá. Então, aqui eu já descobri qual que é, basicamente, esses dados desses bancos, correto? Correto. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, eu vou agrupar por essa coluna, e aqui eu vou pedir para fazer o quê? A grande maioria aqui é rentabilidade do seu patrimônio. Eu vou pedir para calcular a mediana disso aqui. Então, eu vou pedir a mediana. Só um segundinho. Peraí. Eu quero também aqui a mediana. Opa, média não, mediana. Aqui o valor de mercado eu vou somar. Ficou máximo. Obrigado. E o lucro líquido também eu vou somar. Eu poderia fazer assim, vamos mudar mais fácil. Vamos somar tudo. Soma tudo e altera seus primentos. E tira aqui mediano. São poucos, foi mais fácil. Pronto. Olha o resultado. Acabei de encontrar o resultado por país do setor bancário. Essa demora é pelo fato de eu estar utilizando uma conexão Wi-Fi e, obviamente, quando vocês estão aí na universidade, isso aqui deveria ir infinitamente mais rápido. Tá? Na verdade, já está pronto. Estamos trabalhando nos servidores da Amazon. Tá? Ele está buscando no servidor da Amazon. Isso, já está pronto lá. O problema é que está demorando para chegar na minha máquina e na máquina de vocês. Beleza. Aqui na universidade, às vezes, a internet está lenta, demora só também. Ele vai pelo mais lento, realmente. Está pronto. Então aqui eu já sei qual que é a mediana do ROI no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Olha como que isso aqui está fechando. Beleza. Aliás, Ele fez por país. espero que semana que vem eu vou soltar um relatório justamente mostrando como que a rentabilidade sobre o patrimônio do mercado americano tem aumentado muito fortemente e está ficando muito próximo das empresas brasileiras. Vocês veem de vez em quando é exame, alguns jornais dando informação que é economática, ele faz dessa forma aí, ele pega esses dados... É basicamente esse estudo que você está vendo aqui. Esse estudo que você está vendo aqui. Tá? Aqui eu estou olhando de forma anual, mas eu costumo fazer isso aqui, quer ver? Eu vou fazer esse estudo que você viu em jornais de uma forma bem rápida. Eu vou abrir aqui as ações, eu vou colocar aqui o setor NAIPS, eu vou pedir somente o setor de bancos, pedir uma classe, ok. Então, aqui todos os bancos. Eu vou pedir aqui para o sistema um matrix. Eu quero esse matrix com dados anuais. Eu vou trabalhar com dados anuais. Eu vou solicitar o ROI de todos esses bancos brasileiros historicamente. Acabei de listar o ROI de todos esses bancos historicamente. Tudo bem? Aqui. Agora, eu vou entrar aqui e solicitar para o sistema calcular o quê? A mediana de quem? Da letra A, e o primeiro banco, até a letra W, e o último banco. Acabei de calcular a mediana do ROI Brasil. Correto? Agora eu volto aqui para o screening e falo, agora eu não quero os brasileiros, eu quero os americanos. Agora eu estou aqui com 300 e poucos bancos americanos, correto? Vamos ver quantos?
354. Volta aqui para o meu Matrix. Cria novamente uma coluna com o ROI. Para quem? Historicamente, para esses 300 e poucos bancos americanos. Agora temos que ter paciência de uns 60 segundos que ele vai criar aqui 364 colunas de cada um desses bancos. Uma vez que nós tivermos isso aí, eu vou duplicar essa coluna e calcular a mediana do mercado norte-americano. E a gente vai ver a evolução mensalmente, de como, anualmente, como a rentabilidade do patrimônio vem mudando. Repete isso aqui. Vamos até os Estados Unidos agora, começa na letra Y e vai até a letra NN. E eu tenho USA. Está aqui como que a rentabilidade do seu patrimônio do setor americano vem mudando no tempo. Certo? Lembra o que aconteceu esse ano? Esses 2 anos nos Estados Unidos? Foi o menor nível que nós tivemos? Subprime. Aqui o subprime nos Estados Unidos. Ainda não se recuperaram, né, de lá? Não voltou para o patamar anterior. Agora que eles voltaram a 2 dígitos. Então é bem bacana poder mostrar, fazer uma análise, por exemplo, de um setor assim rapidamente. Gostaram? Gostei, muito bom. Bom, porém, o sistema, ele já possui alguns relatórios prontos, tá? Quais são eles? Por exemplo, pessoal que como tem muita gente aí de contabilidade, eu vou abrir aqui uma janela chamada pelo de análise de crédito. Essa planilha aqui, ele já faz uma análise de crédito para todas as empresas de uma única vez. Está carregando. Tá. Pronto. O que eu tenho aqui? O último balanço de cada uma das empresas. Aqui eu tenho o link para as notas explicativas. Basta clicar aqui, você clica aqui no link, você vai para a CVM, ok? Certo. Aqui você tem a estrutura de capital, dívida bruta, dívida líquida, caixa, dívida de curto prazo, percentual de dívida de curto prazo. Dentro de todas as empresas listadas na Bolsa, quais são as empresas que têm maior endividamento em curto prazo? Faz um ranking. No topo da tabela, você vai encontrar todas as empresas com endividamento em curto prazo, com maior nível de endividamento de curto prazo. Todas essas empresas aqui têm 100% da sua dívida vencendo a curto prazo. Tudo bem? Ok. Dívida com debêntures. Quais são as empresas com maior nível de endividamento com debêntures? Essas empresas têm 100% da sua dívida com debêntures. Dívida com moeda estrangeira. Daquelas que publicam a informação de dívida em moeda estrangeira, que não são todas, mas para aquelas que têm informação disponível, essas empresas têm 100% da sua dívida tomada em moeda estrangeira, ou próximo do seu máximo. Essa informação vocês pegam da nota explicativa da empresa? Senhora, isso aí vem daqui, ó. Vem do demonstrativo financeiro, e dentro do demonstrativo financeiro tem 2 linhas que nos dão isso aí. São essas aqui, ó. Financiamentos, total de empréstimos e financiamentos, correto? Uma linha é esta, e a outra linha é essa aqui, ó. A soma dessas 2. Certo. Tá? No passado, a gente pegava das notas explicativas. Hoje em dia, a gente já pega o valor oficial publicado pela empresa, e aí eu já consigo fazer o cálculo automaticamente. Beleza. Aqui tem ativo, patrimônio, dívida, diversos tipos de indicadores já calculados. Certo? Certo. Agora eu te pergunto, qual que é a mediana da rentabilidade do seu patrimônio, aliás, da dívida, por exemplo, de todas essas empresas? Setorialmente, eu posso agrupar por aqui. A gente já deixou diversos comandos prontos, soma, médias, medianas, etc. Olha aqui, ó.
Está pronto. 39 empresas do setor de energia elétrica, a mediana da rentabilidade, aliás, da estrutura de capital é essa. A soma da dívida é essa, o caixa, dívida de curto prazo, quanto por cento da dívida de curto prazo na mediana, longo prazo, quanto temos de dívida total em debêntures, moeda estrangeira, está tudo feito setorialmente. Beleza? Beleza. Se eu quero olhar a empresa detalhadamente, vamos colocar aqui a CEMIG. Vamos lá. Vou pegar aqui a CEMIG 4. E eu quero olhar uma coisa definida da CEMIG. E aqui, isso aqui é muito utilizado por alguns professores, para os alunos fazerem um relatório em cima do que eu vou mostrar. Você pode abrir uma lâmina de empresas de análise de crédito. Tudo bem? Toda análise de crédito é feita para a CEMIG. O que mostra esse gráfico cinza? Dívida total bruta. O que mostra essa linha preta? Dívida total líquida. Qual que é a diferença entre dívida bruta e dívida líquida? Essa área é o caixa da empresa, não é? Dívida de curto prazo. Capacidade de cobertura da dívida. Isso aqui é EBIT sobre dívida bruta. Você já tem um gráfico que te mostra que lá atrás, por exemplo, a CEMIG não tinha caixa para cobrir a dívida de curto prazo. Hoje em dia está muito melhor do que estava lá atrás. Aqui você já tem a abertura do passivo inteira, historicamente, da empresa. Mais para baixo, você tem os indicadores anualizados, os múltiplos anualizados, um gráfico onde você tem a receita líquida operacional anualizada e as margens, onde você tem o lucro líquido, o lucro EBIT, o ROIC e o ROI calculado graficamente, e a abertura do fluxo de caixa. Aqui, você poderia dizer, eu tenho 10 alunos, cada aluno pega uma empresa e faz um relatório sobre isso. Fala para mim o que aconteceu com a empresa. Os números estão prontos, você não precisa capturar. Paralelamente com isso, ele poderia abrir essa outra lâmina de empresas de indústria e comércio. Agora ele já vai ter todo um relatório de mercado. Aqui eu tenho o Enterprise Value, valor de mercado, a diferença aqui é a dívida líquida. Dívida bruta, dívida líquida, caixa, dívida de curto prazo, ROI e lucro líquido. Aqui você tem o dividend yield da empresa, quanto que foi pago com dividendos e quanto foi pago com juros sobre capital próprio. Aqui você já tem um gráfico de base entre CEMIG e Bovespa, aluguel, indicadores de risco diversos já calculados. Então aqui, só para a gente ter uma coisa fechada, eu tenho uma lâmina de mercado e uma lâmina de crédito. Quero analisar mais detalhadamente o BTC? Abre uma lâmina de ações de BTC. Aqui as análises de BTC também. Eu quero uma análise, eventualmente, mais focada em, como que chama, em desempenho. Eu já tenho uma lâmina aqui que ele me mostra o desempenho da ação das diversas análises feitas. Acabei de colocar 4 lâminas da CEMIG que me permitiriam fazer um relatório tanto de mercado quanto de balanço. É bacana? Muito bom. Também vamos encontrar outro tipo de relatórios. Por exemplo, eu quero um relatório de ações, de Bovespa. Esse relatório, ele mostra um gráfico de retorno versus volatilidade de todas as ações que fazem parte do índice Bovespa. Tudo bem? Eu já sei te dizer que esse aqui é o ativo menos volátil, o ativo mais volátil, a ação que maior valorização teve em 12 meses e a ação que menor valorização teve em 12 meses. Basta você clicar aqui e automaticamente ele te leva para a tabela de ciclo, onde você já tem um relatório diário do mercado. Valor de mercado, qual foi a variação de valor do mercado de todas as empresas do índice. Se ordenar aqui, você já descobriu quanto cada uma dessas empresas teve de crescimento de valor de mercado.
qual que é o preço de fechamento do papel ontem e o máximo do papel em 52 semanas. Quais são as ações que ontem fecharam no seu máximo? Nenhuma. Quem fechou mais próximo do seu máximo foi a Petrobras. Ontem ela fechou a 29 e o máximo é 29,25. Ele atingiu o máximo valor no dia 8/4, que foi de 29,25. Aqui você tem a data do máximo. Volume do dia, negócio. Sobre o preço, vocês divulgam o preço por dia só, né? Não tem intradiário. Tem não, o intraday a gente não. Aí quando vocês divulgam, por exemplo, o fechamento de hoje, de que horas é divulgado? 5 minutos após a Bovespa liberar o BDI. Certo. Hoje em dia o mercado está fechando às 5 horas da tarde. O BDI é liberado pela Bovespa entre 15 para 6 e para frente. Beleza. Entra automaticamente, tá? Certo. Aqui você tem dados de prêmio, retorno, volatilidade, Sharp, correlação, tem N coisas já prontas para as ações. E aqui eu já vou para dados de balanço. Isso aqui me mostra um relatório feito para as ações que compõem o índice Bovespa, correto? Se eu clicar aqui, eu posso dizer eu não quero Ibovespa. Agora, lembram daquela tabela inicial que nós tínhamos os índices? Eu quero para o Small Caps. Automaticamente o relatório inteirinho está sendo feito para o Small Caps e ele vai plotar o gráfico do Small Caps embaixo. Eu quero isso aqui para o índice IBRX 100. Aqui para o IBRX 100, que já está pronto para o IBRX 100. Bacana? Bacana. Ele tem essa participação histórica? Bom, outra coisa que eu... Vocês têm a participação histórica no índice? Não, Não. ainda não. Ainda A gente não, pretende... então estão trabalhando nisso, né? Em Sim, breve. a gente está no nosso radar provavelmente para o segundo semestre. Beleza, essa é a informação que a gente usa muito e a bolsa está cobrando agora. Sim, Eles eu estão sei. cobrando para divulgar para a gente. Eu A consegui, gente vai eu consegui com pagar pra eles, você. pela universidade eu consegui, eles disponibilizaram para mim, mas não fica disponível em geral, eles estão cobrando essa informação. Sim, eu sei, isso eu sei. Bom, tem uma pergunta liberada recentemente. Inclusive no teu e-mail, você me mandou e você me disse uma coisa. Como ver carteira de fundos, certo? Isso, é. Então, vamos colocar aqui um fundo, todo mundo deve conhecer ele, que vem. Você conhece ele, né? É. Vieram aqui semana passada. Ah, é? Se eu quiser colocar a carteira deles, basta abrir aqui. Está aqui a carteira do fundo, historicamente. Porém, o que acontece? Tem uma normativa na CVM do mês de outubro de 2010. Depois me cobra, eu vou te mandar essa normativa, tá? Certo. Ele indica que o fundo pode esconder as posições que ele tem individualmente por até 3 meses, desde que ele se enquadre nessa normativa, certo? Certo. Se ele não se enquadrar, é obrigado a abrir a carteira todos os meses. Então, no caso do Alasca, por exemplo, a última carteira aberta é dezembro. Então, se eu entrar aqui, eu posso entrar e dizer, eu quero ver a última carteira aberta. Está aqui. Eu acabei de descobrir a carteira do Alaska Black. Tudo bem? Certo. Aí tem 22% Felipe. de Magazine Luiza, é isso? Ele tem 22, tinha, né, em dezembro, 22 de Magazine e 11% de Petrobras. Ele estava com Marco Polo, e aqui tem todo o que ele tinha de ações, ok? Certo. Você conhece algum fundo de fundos que tem muitos fundos dentro dele? De cabeça Deixa eu ver se eu lembro. não consigo Top lembrar. Multi... Vamos pegar um Top Multigestor. Multigestor, aqui 30. Deixa eu ver se acha alguma coisa. Acho que o próprio Alaska ele tem fundo de fundo, né? Institucional, né? É, o Alaska institucional acho que é Não, mas ele só tem um, né? Vamos lá, 30. Ele tem acho que 70% no Alaska Black e 30% deve estar em outros fundos de renda fixa ou tesouro. Legal. Mas olha esse fundo aqui.
Esse aqui seria um trabalho bacana para você dar para algum aluno de iniciação científica. Sabe qual que seria o trabalho? Eu quero que você olhe todas as carteiras historicamente desse fundo, desde 2007 até hoje, certo? E você me diga quanto que esse fundo aloca indiretamente em renda variável, quanto ele aloca em renda fixa e quais são os principais ativos da carteira em cada mês. Tá, esse aí é o fundo do Itaú e na esquerda são as posições E dele. compra esses fundos aqui, hoje. Certo. Para você saber quanto que ele tem dentro do fundo indiretamente, você teria que explodir todos esses fundos e ver as posições indiretas, não é isso? Quanto tempo para abrir uma carteira dessas, Felipe? Quanto que? Quanto tempo você acha que demorariam para abrir uma carteira de dezembro desse fundo? No braço? É, Um tempão. Aí é só apertar no maisinho. melhor do que isso. Aqui é melhor você clicar aqui, dizer eu quero a última carteira aberta e pedir para abrir todos os fundos de uma única vez. Você tem a composição da carteira historicamente e ele vai nos entregar desde 2007 até agora quanto que ele tinha indiretamente em todos os que comprou em qualquer momento. Essa aqui é uma ferramenta poderosíssima, porque ele está explodindo todos os fundos em cada mês e ponderando por quanto que ele tem dentro dele e inclusive ponderando internamente Ah, tá. Ele já faz a ponderação já. Sim, senhor. Ele já vai te entregar. Se eu tiver, por exemplo, no Adam Macro, Petro 4, eu tiver também aqui no Itaú Vértice, também Petro 4, ele vai ver o ponderado e vai somar e vai me dar o total de Petrobras que tem na carteira. Muito bom, muito bom. Isso é maluco. Tentar fazer isso aqui na unha, o braço, como você disse, é ficar dias e semanas e meses fazendo. Isso. Olha aqui, ó. Essa, para mim, demora muito, já deveria estar pronto, por causa da conexão, tá? Certo. Vamos lá. Opa. Terminou. Aqui, ó. Qual que é a principal posição dessa carteira? Investimento no exterior. Compra um, fundo da Grifo. Segunda maior carteira. Segunda maior posição. Título público que eles não tiram o vencimento. Oi, Iná, Terceiro. entrando nesse assunto aí, título público, vocês não vão trocar o nome ou vão? Ou depende do prazo do título, vai trocar automaticamente? Tipo NTNB, vai ficar NTNB sempre ou vocês vão mudar para Tesouro IPCA? Não, sempre da maneira que está na Ambima, NTNB. Ah, tá, beleza. O vencimento vem aqui na classe, Certo. tá? Então agora, como se eles eu reportam lá, que vai aparecer aí. Isso. Se eu agrupar aqui pelo tipo de investimento, eu já sei te dizer que esse fundo, na verdade, ele tem o quê? Vamos ver quanto que ele tem de investimento no exterior, quanto que ele tem de título público. Ele está somando cada uma dessas posições e eu descobri que esse fundo tem 43% de título público, tem 27% de investimento no exterior, ele tem 7% de posição shorteada e assim por diante historicamente. Então, essa ferramenta de explosão de carteiras, ela é muito poderosa. Dá para fazer muita coisa com ela. Ok? Ok. Mas para que serve isto também? Por exemplo, se eu pegar aqui dentro do screen todos os fundos do mercado, ok? E eu vou escolher aqui, por exemplo, todos os fundos multimercado macro. Eu vou procurar aqui empresa gestora, não, calma, tá? Então, vamos entrar aqui na classificação Ambima. Eu quero que a classificação Ambima seja igual a multimercado macro. Certo? Acho que uma das perguntas que eu mandei foi sobre isso. E eis aqui todos os fundos multimercado macro. Foi multimercado macro que você perguntou? Tá. Então, aqui todos os multimercado macro, correto? Se eu olhar e abrir uma carteira aqui do lado, eu vou ver que muitos desses fundos só compram outros fundos, correto? A grande maioria, não é isso?
Porém, eu posso pegar todos esses 600 e poucos fundos e fazer a seguinte pergunta para o sistema. Me diz quanto que eu tenho na carteira desses 600 fundos investido na última carteira aberta em ações. Só que como eu tenho fundo de fundo, eu preciso explodir essas quase 70 carteiras. Não tenho que explodir para ver se só em ações. Ah, tá, certo. Essa Então, informação é importante, né? É para você ver quanto é que os caras estão comprando em ação. Fica todo Não mundo somente dizendo, em ações, qualquer fica tipo todo de mundo dizendo que instrumento. tá confiante com o mercado, mas comprar ação que é bom, os caras não estão. Aqui, ó, eu já descobri quanto que cada fundo tem em ações. Se eu repetir essa coluna, eu sei te dizer agora quanto que tem em BDRs. Se eu repetir novamente, eu sei te dizer quanto que ele tem em units. Repete novamente, eu já te digo quanto que esse fundo tem em posições doadas, cedidas. Se eu repetir novamente, eu descubro quanto que ele tem em posições shorteadas, que seria a posição short, recebida. Eu posso continuar e dizer, eu quero... As doações, por exemplo, nesse primeiro fundo ali, esse primeiro aí, que está 2,1 doado, a parte doada, ela está dentro da parte comprada do fundo ou separa? Não, é separado. Separado, certo. Aqui, para você saber quanto que ele tem a vintage, por exemplo, em ações, você tem que somar isto, mais isto. Certo. Esse aqui é a posição short. Beleza. Se você quer o net, tem que somar todas elas. Beleza, faz tudo bem. Pode ficar assim, ó, definido pelo usuário, soma de quem? Da letra G até a letra K. E eu tenho net em renda variável. Deu para pegar? Deu, beleza. Isso que eu acabei de fazer está pronto. Basta você abrir um screening de fundos, por exemplo, multimercados, e aqui já é um relatório completo de diversos fundos multimercados. Aqui você tem o quê? Você vai encontrar a empresa gestora, link para o regulamento, quanto que ele pode investir no exterior, os valores da quota, a captação, o retorno, prêmios, volatilidade, Sharp. A pergunta que eu mandei foi, acho que dá para fazer aí, que é, por exemplo, comparar o desempenho de fundos long only, por exemplo. Poderíamos trabalhar. Poderíamos pegar... Você filtra eles Isso. Eu poderia dizer que, por exemplo, o long only, eu poderia considerar aqueles fundos, está vendo aqui, ações, BDRs, units, empréstimo cedido e recebido, correto? Certo. Esse aqui é o total de renda variável, não é? Isso. Eu poderia dizer, eu quero fundos que têm mais do que 80% em ações, por exemplo. Você poderia fazer assim, ó, quer ver? Eu vou pegar aqui um screening de fundos básico, botão direito, inserir um filtro, e vamos pegar, por exemplo, os fundos de ações livres. Então, aqui todos os fundos de ações livres, correto? Eu vou pedir aqui o retorno de todos esses fundos, por exemplo, ao dia 31 de março. Em que janelas? Eu quero isso aqui numa janela de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Descobri o retorno em 3 períodos. Eu quero a volatilidade também desses fundos, também nesses mesmos 3 períodos, até o dia 31 de março. Essa volatilidade é desvio padrão. Eu já tenho a voo de todos eles. Eu quero trabalhar somente com fundos que têm 5 anos de vida. Insere um filtro e você fala que o retorno de 5 anos não pode ser nulo. Eu tenho que ter retorno em 5 anos. Descobri todos os fundos que têm no mínimo 5 anos de vida. Correto? Correto. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu poderia abrir um gráfico de dispersão e esse gráfico de risco-retorno eu utilizo a planilha de screening e eu falo, no eixo X eu vou colocar a voo de 1 ano e eixo Y o retorno de 1 ano. Deixa eu mudar só o tamanho dos pontos, deixar uma coisa maior.
Acabei de criar um gráfico de risco-retorno com todos esses 480 fundos. Vamos lá. Andando. Pronto. Eu vou duplicar essa tela e eu vou solicitar agora essa mesma análise em 3 anos. Essa, ele está calculando. Eu vou fazer aqui uma análise, Felipe, para encontrar os melhores fundos dentro de um determinado parâmetro. Um exemplo que eu vou montar, tá bom? Tá. Ele está rodando. Eu vou duplicar mais uma vez. E agora eu vou pedir essa mesma janela em 5 anos. Pronto. Eu tive paciência, uma vez que tiver isso pronto, vai ficar fácil de trabalhar. Aqui tem alguns outliers, né? Você vê que esses fundos estão muito fora da curva, né? A gente vai tirar eles para poder fazer uma análise melhor. Feito isto, janela de 5 anos, 3 anos e 1 ano. Eu vou tirar esses outliers. Eu clico aqui, tiro esse aqui, vou tirar esse outro aqui também. WI, vamos tirar esse aqui também. Tirar esse outro aqui também. Pronto. Somente os marcados. Desse indivíduo aqui que está atrapalhando. É outro GWI. Ok, agora sim. Então aqui eu já tenho uma nuvem de 5, 3 e 1 ano, correto? Correto. Se eu perguntar, que fundo é esse aqui? Eu clico nele e ele me leva para a tabela. Esse fundo. Ele está aqui em 3 anos, está aqui em 5 anos e está aqui em 1 ano. Ele tem uma certa coerência de entrega de risco-retorno. Quais são os melhores fundos desse universo? Que tal se eu agrupar tudo isso aqui e calcular uma mediana de tudo isso? Então agora eu estou calculando a mediana do retorno e a mediana da volatilidade, não é isso? Você concorda comigo que agora, se eu perguntar desses 484 fundos, quais são os fundos que têm um retorno acima da mediana com uma volatilidade abaixo da mediana, eu vou encontrar fundos bem interessantes, não vou? Sim. Com direito, insere um filtro. Eu entro aqui e digo, eu quero que esse retorno de 5 anos seja maior que 95,03. E eu quero que a volatilidade de 5 anos seja menor que quanto? 17,17%. Iná, uma dúvida. Esse é retorno acumulado em 5 anos e volatilidade Isso. nos 5 anos, né? Não é analisado, não. Volatilidade de 5 anos anualizada. Certo. Beleza. É anualizada. Uma vez feito isto, se eu desagrupar, eu estou com os 140 e poucos fundos, melhores fundos. Esse aqui, que fundo que é? O Safra Consumo Americano. Quem que é esse cara com voo baixo? O IPVALU. Então, acabei de fazer uma análise, por exemplo, de risco-retorno com o universo de fundos aleatoriamente. Bacana? Bacana. Bom, eu preciso deixá-los. Infelizmente, eu tenho que dar uma palestra daqui a 20 minutos aqui próximo da onde eu estou. Eu preciso sair. Consegui ajudar? O que você achou? Ajudou muito, Iná. Obrigado. Como Gostaram? sempre, muito didático. Bacana. Beleza. Depois, Felipe, caso haja interesse e vocês desejarem, manda a lista dos participantes
e a Aline, que trabalha comigo, pode emitir um certificado de participação, tá? Certo. O certificado, como eu criei um evento pelo sistema da gente, aí quando eu apertar o botão lá dizendo que finalizou, eles vão receber um certificado daqui da universidade. Perfeito. Não, perfeito. Porque senão a gente também poderia emitir esse certificado se necessário, mas se você já tem, tranquilo. Beleza. Tá bom? Tranquilo, Renato. Obrigado. Poxa, obrigado pelo tempo. Desculpa não poder ficar mais com vocês, mas realmente eu tenho um compromisso agora sim. Beleza. Sem problema. Valeu, Renato. Valeu, um abraço. Até mais. Boa tarde. Valeu, até a próxima. Até mais. Um abraço. Valeu.